Alô, alô, rede! Boa noite, pessoal, boa noite. Está chegando aqui nesse sábado aí, nos embalos de sábado, começo da noite, 18 horas, 1 minuto. E a gente está aqui para fazer essa live incrível, essa live que vai falar sobre um tema que para nós é um tema muito relevante dentro da escola, o tema do planejamento escolar, o planejamento do professor de educação física. E para essa live a gente vai estar chamando aqui um grande amigo, o professor André Vieira, um professor que tem uma experiência muito legal com essa questão do planejamento e que também elaborou um material chamado Protocolo de Educação Física, que a gente vai falar também no final da live o que é esse material. Estou vendo aí algumas pessoas chegando. A Isabelle, na verdade é Irabelle, Eliana, a corretor Luciano, Ivanise, sejam todos bem-vindos. Aí embaixo vocês estão vendo, está ativado um selo. Esse selo nós estamos utilizando para uma campanha chamada Rede do Bem. Essa campanha Rede do Bem ajuda uma instituição chamada Mãos que Acolhem. Ela tem lá 70 crianças, cada uma com uma patologia diferente, microcefalia, entre outras patologias, aos quais as mães têm muita necessidade, principalmente de fraldas, de produtos de higiene pessoal. E a gente está ativando esses selos, tudo que for arrecadado na live, nós vamos direcionar para essa campanha. Então o Bittencourt está por aí, Pilates também, Pilates Aline, o André Magno, nosso amigo aí da Paraíba, o Braz Neto também. A gente está esperando agora a entrada do professor André, professor André Vieira, para que a gente possa chamar aqui para a live e participar desse tema, esse tema que muitas vezes é um nó, né, para o professor, questão do planejamento, e principalmente hoje, falando da BNCC, como desenvolver um bom plano de aula e tendo como base todos esses documentos que norteiam a nossa área, né, não só o documento a nível federal, né, a nível nacional, que é a BNCC, mas também as diretrizes curriculares de cada estado, de cada município, certo? Então, tudo isso a gente vai estar abordando hoje na live aqui. Quem quiser pode deixar sua pergunta, a gente vai aos poucos aí anotando as perguntas e vai fazendo para o professor André. Então, é uma live interativa, você pode participar e pode também nos ajudar a fazer essa live. O coach Everaldo está por aí, Micheline, a Gisele também. Sejam todos bem-vindos. Se puderem nos ajudar também, envia esse aviãozinho que está aí do seu lado, né, para convidar outros colegas. Eu sei que é um horário meio complicado, né, o horário de 18 horas. É um horário alternativo que a gente achou, né? E a gente tem testado vários horários, já fiz live às quartas-feiras, às quintas também à noite. E hoje a gente está fazendo esse teste, né? No sábado à noite. Ver se a galera vai participar e se vai interagir também. O professor André ainda não entrou. E eu estou no aguardo dele aqui. Coach Everaldo. Beleza, cara? Tamo junto aqui. Podem ir aí já pensando nas perguntas para a gente poder falar com o professor André. Deixa eu ver aqui no WhatsApp se eu consigo. Pode ser que ele esteja com algum problema. Eu não estou vendo ele online.
Manuel Andrade, tudo bem, cara? Seja bem-vindo. Maiara Braga, tudo bem, Maiara? E você? E você de casa? Tem algum problema em fazer o seu planejamento? Quais são os principais percalços aí que você encontra ao realizar o planejamento dentro do âmbito escolar? Então a gente vê aí que realmente tem pessoas que têm uma dificuldade enorme, né, de realizar ali a, a questão do planejamento, e já outras pessoas, né, acabam tendo uma facilidade. Essa dificuldade muitas vezes advém, inclusive, da lacuna que fica no, no percurso universitário, né, da pessoa. Então, muitas vezes, na própria universidade, muitos acadêmicos dizem, poxa, eu não aprendi. Acho bem difícil, né? Mas, via de regra, alguns acabam falando isso aí. O professor André acaba de entrar na live e nós podemos começar esse diálogo, esse debate sobre esse tema que é o planejamento escolar. Deixa eu ver se ele responde aí. Professor André, mandei um convite para você. É só ele aceitar aí e a gente começa. A Rayane acabou de entrar, a Juliano também. Vamos chegando, vamos chegando. É um horário assim meio apertado, né? Um horário de começo da noite aí de sábado. Muita gente tem os seus compromissos aí, gosta de dar uma saidinha no sábado. Mas acompanha a live, vai valer a pena para vocês. André, cadê você, meu amigo? Pronto, ele mandou aqui a solicitação, eu estou aceitando. Estou só no aguardo. O professor André não pode participar. O que será que está acontecendo, hein? Vou de novo mandar outra solicitação para ele. Vamos ver se agora dá certo. Acabei de convidar o André Vieira, e a gente está no aguardo aqui apenas dele aceitar a solicitação e a gente iniciar a live. Ricardo Dantas está por aí. O Márcio também. Opa, agora eu acho que vai, hein? Fala, meu garoto. Tudo bem, André? Tá me ouvindo bem? Professor, tudo bem? Tá me ouvindo? Opa, tô ouvindo. E você? Agora travou aí a internet um pouquinho. Oi, André. Travou um pouquinho. Mas agora, você tá me ouvindo? Pra mim tá travado aqui, rapaz. É? Agora eu tô te vendo bem e te ouvindo bem. E Você tá me você? ouvindo bem? Tô. Ah, então tá. Agora eu tô te vendo também. Foi. Deu Boa noite, certo? professor. Obrigado pelo convite já de antemão. Que isso, eu que agradeço. É um prazer estar com você aqui. E mais ainda, você disponibilizando aí seu sábado à noite, né? Que é um horário que geralmente a gente está com a família, está com os amigos. Mas é um horário alternativo. O professor André, ele trabalha, né? Durante a semana, dá aulas no período noturno. E aí a viabilidade maior seria no final de semana. Então a gente marcou hoje. André, tá falando de onde? Qual localidade? Eu sou de Siqueira Campos, Paraná, aqui do sul do Brasil. Poxa, posso te confessar uma coisa? Eu fico às vezes invejando lá as Hum, paisagens você fazendo lá o teu passeio de bike, eu só invejando aqui
Ah, Que paisagem bonita. cara, aqui é uma cidade de interior, né? Então nós ainda temos muitas belezas naturais, né? Como a gente costuma dizer aí, tem muita estrada de chão, muita paisagem para se visitar mesmo, principalmente de bicicleta, cara, muito legal. É isso aí. E parabéns pela constância, né, cara? Que eu acho que é que é mais difícil hoje a gente conseguir uma constância na atividade física. É bem legal. Sem dúvida. A constância é tudo, né? Na verdade, as pessoas aí entram e saem de projetos de exercício físico o tempo todo, né? E isso é a É. pior coisa, a pessoa precisa se manter. Então é por isso até que eu costumo dizer que a pessoa precisa encontrar algo que ela goste de fazer, né? Eu com Aham. os meus alunos, eu também, depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre, mas quando eu tenho alguns alunos na academia, eu nunca forço ninguém a fazer nada que a pessoa não goste. Então, se você não gosta de musculação, não adianta, não vai rolar, né? Então a pessoa realmente precisa procurar ali alguma atividade que seja prazerosa, porque isso é para a vida toda, né? É. É um projeto, né? Ô André, se apresenta aí pra gente, Maravilha. Meu a áudio tá tua bom para formação vocês? acadêmica. Para mim tá ótimo. Então tá. Bom, pessoal, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Boa noite também para quem vai ver esse vídeo depois, né? Assim que ele ficar salvo lá na página do Educação Física em Rede. Meu nome é André Vieira, eu sou profissional de Educação Física, sou licenciado e bacharel em Educação Física, estudei na UEMP, aqui de Jacarezinho, no norte do Paraná, e eu também tenho pedagogia, né? Sou pedagogo pela Facibra, é uma instituição que não existe mais, eu fui ali uma das últimas turmas, e sou pós-graduado em Educação Física Escolar, Educação Física Especial e Inclusiva, e estou concluindo aí a minha terceira pós-graduação de Alfabetização e Letramento. Então, hoje eu atuo como professor no município aqui em que eu moro, né, em Siqueira Campos, para Educação Infantil, até o Ensino Fundamental 1, então até o quinto ano ali. Eu também tenho um negócio próprio, familiar, com o meu pai, né, que não tem nada a ver com a, com a minha profissão, mas eu tenho um mercado também, então eu ajudo meu pai ali com o mercado. E à noite eu atuo como professor de uma instituição de ensino superior, então dou aula para o curso de Educação Física também, licenciatura e bacharelado. Muito bom. Só registrando aqui, EDF Fonseca está dando boa noite, a Andriele Camargo também, o Gilson Silva, e a gente pede que todo mundo que está acompanhando a live, manda esse aviãozinho aí, convida outras pessoas também para estar com a gente aqui nessa noite. E eu queria começar, André, com um questionamento, uma problematização, né? Qual a importância do planejamento para você, André? Professor, para mim, planejamento ele é a base de tudo, né? Eu não consigo imaginar como seria aí um trabalho profissional sem planejamento, em qualquer área que for, tá? Não mesmo, nem só voltando para a área da educação, mas tudo aquilo que você faz sem planejamento é algo muito incerto, né? Você está ali jogando uma loteria que você pode colher ali respostas inesperadas o tempo todo. Então, quando a gente se planeja, eu costumo dizer que o nosso trabalho fica mais refinado, né? Ele fica mais apurado. Então, a gente consegue também ter mais controle sobre aquilo que nós estamos fazendo. E na escola, ainda mais, né? Não existe a possibilidade, pelo menos na minha visão, de qualquer atuação profissional sem que se haja um planejamento antes, né? Sem que você tenha pensado no porquê, né, daquela aula, no como aquela aula vai acontecer, se ela tiver ali alguma intercorrência durante aquela aula, como eu posso atuar, né, como eu posso modificar algum fator para que eu corrija, enfim. Para mim, o planejamento ele é a base de tudo, é o ponto de partida de qualquer atuação profissional. O Gilmar está falando que está travando, mas para mim aqui tá normal, tá? Se tiver mais alguém que esteja ouvindo e que não está bem legal, pode colocar no chat que a gente vai tentar ajeitar aqui. Para mim tá ótimo aqui, tá tudo bem. Que às vezes é a internet da própria pessoa, né? Ô André, sobre isso que eu perguntei agora, da importância do planejar, muita gente acaba fazendo planejamento com a intuição assim, eu quero planejar
para que a minha aula dê certo, né? Para que seja uma boa aula, entre aspas, né? No entanto, eu penso o planejamento mais além. Eu penso na questão de que, se eu planejo, eu estou fazendo ciência também. Eu estou tornando a Com educação certeza. física mais séria, né? Porque muito se questiona, até na live anterior, eu fiz essa pergunta, às vezes eu gosto de tocar nesse assunto, né? Para você, eu perguntei para um professor, né? A educação física é uma ciência? E a ciência, ela se faz no dia a dia, né, cara? Eu mesmo Uhum. posso tornar a minha área mais científica, né? Então, eu acho que o Com planejamento certeza. é isso, né? Um cientista, ou um pesquisador, quando ele vai realizar uma pesquisa, ele necessita de etapas, né? Então, é o mínimo que a gente pode fazer. Agora, intercorrências, Sim, né? com certeza. Percalços, vai acontecer normal. Ó, o Gilson está falando que está normal, então a gente vai seguir. Outra coisa também muito que me toca muito, André, é o seguinte: eu vejo muitos acadêmicos e até profissionais já formados em busca de materiais já pronto, né? Então ele compra o planejamento na internet e utiliza aquilo ali como forma, pelo menos, de cumprir aquela obrigação, né? O que tu acha disso? Porque, na verdade, o planejamento ele é muito individual, né? Vai muito da realidade ao qual está inserida, né? Aquela turma, aquela escola, e até da noção do que o próprio professor acredita, né? Então, como é que você vê essa questão aí da facilidade, né? Que algumas pessoas querem ter ao realizar o planejamento? Professor, eu vejo o seguinte, a maioria das pessoas, principalmente recém-formados, né, ainda ficam meio perdidos, não sabem exatamente como se incluir no mercado de trabalho, porque, para ser sincero, a universidade ela não nos prepara exatamente para o mercado de trabalho, né? Ela nos Era dá isso uma que eu boa ia te base. perguntar. Uhum. Depois a gente até pode tratar melhor É. sobre isso, mas eu me vi nessa posição também, sabe? Quando eu terminei a faculdade, eu me ingressei logo ali num processo seletivo, inclusive do Estado, e já comecei a atuar como professor. Então, para mim, deu aquele também choque de realidade de, puxa, é totalmente diferente Uhum. daquilo que eu estava esperando, enfim. E dentro desse cenário, é comum ver as pessoas procurando por meios de facilitar ali o seu trabalho e irem atrás, né, de planejamentos prontos, de planos de aulas de outras pessoas e tal. Só que eu vejo que isso é um tiro no pé, justamente porque isso não o torna um profissional autossuficiente, né? A pessoa acaba se tornando ali viciado em utilizar esse tipo de material e não consegue se virar sozinho, muitas vezes, né? Então, eu conheço até colegas de profissão que já têm aí 15, 18 anos de profissão, que até hoje não consegue planejar uma boa aula, ou uma aula simples que queira, não sabe quais etapas seguir, o que precisa ter no planejamento, porque a vida toda dependeu de planejamentos de terceiros, né? Planejamentos prontos. Então, eu penso o seguinte, é um tiro no pé, é uma ação, uma atitude que para mim não faz sentido. Eu sei que é difícil planejar, eu sei que principalmente aí com o decorrer dos anos, né, tudo muda muito, né, todas as Uhum. diretrizes, agora nós incluímos também a BNCC, então tudo é muito volátil, né, mas isso faz parte da nossa profissão, puxa, né, o professor É. ele não deve se acomodar. Isso talvez seja uma das coisas que mais me irrita dentro da educação física. Ver a quantidade de professores todos os anos que se acomodam em uma situação em que não buscam evolução. Né? E é muito comum também reclamar da profissão, dizendo que não é valorizado, que não é respeitado, que os próprios colegas os veem como um profissional medíocre ou um profissional inferior a eles, enfim. Mas esse próprio profissional, às vezes, não consegue se comportar ali como um profissional respeitado, né? Não consegue se incluir nesse meio de trabalho. E eu acho que tudo parte disso, né? Se você é uma pessoa que não faz a sua lição de casa, não se planeja, não chega em casa e estuda, não pensa aí realmente em dar uma aula que faça sentido, né? Porque quando Uhum. a gente usa planejamento pronto, se a pessoa planejou aquilo, ela planejou, como você mesmo mencionou, para a turma dela.
né? Então não adianta eu usar o seu planejamento, professor, aqui com os meus alunos. A minha Eu posso realidade usar talvez como seja... modelo, né? Mas é adaptável à minha realidade. Exato. Então, às vezes, a minha realidade é totalmente diferente. Tanto a estrutura da escola, materiais, a habilidade ali, o conhecimento prévio dos próprios alunos. Então, eu digo assim, é compreensível essa primeira ideia dos profissionais de, puxa, eu precisava ali ter material, ter volume de material, mas não façam isso, né? Se algum dos que estão nos assistindo aí tem ainda essa ação, essa atitude, repensem isso. Vale muito mais a pena você conseguir aprender, porque aí você não vai depender realmente de mais ninguém. Né? Sempre que você precisar aí atuar como profissional de educação física, seja com a turma que for, isso vai fluir naturalmente. Né? Muito melhor você realmente aprender quais são os processos, mesmo que por um tempo leve algum tempo e seja difícil, mas isso depois se torna muito fácil, né? Muito simples também. O André, a gente verifica muito assim nas escolas, né? Ainda, né? Infelizmente, a questão da educação física sendo colocada à parte, né? Então, muitos Sim. professores, inclusive, se colocam nesse lugar, né? Porque não participam das reuniões pedagógicas, porque não construíram o projeto político-pedagógico da escola. E aí isso Uhum. influencia muito na questão do plano final, né? Tanto do plano de curso, né, mas também do plano de aula, porque se ele não participou do projeto político-pedagógico, se ele não participa das reuniões, ele acaba ficando também à parte, né, do processo. É assim que você vê? Totalmente, né? Pelo menos aqui na minha região, ainda se tem essa cultura de, o profissional de educação física é aquele lá que é chamado quando precisa trocar uma lâmpada lá na sala da diretora, é ele que, quando precisa organizar ali algum evento esportivo ou algum evento na escola, ele vai tomar conta, mas muitas vezes dentro desses processos pedagógicos, né, na criação do PPP, enfim, das reuniões ali com os pais, muitas vezes eu não vejo a presença assim tão firme do profissional de educação física quanto eu gostaria, né? Assim como é com outras disciplinas. Eu digo assim, a nossa disciplina, ela é tão importante quanto qualquer uma outra, talvez as pessoas ainda não tenham entendido, né? Realmente a importância da educação física, e principalmente nossos colegas de profissão, né, João? É muito comum a gente ainda ter ali um preconceito, principalmente por colegas de profissão, por profissionais de outras áreas da educação, que olha para o profissional de educação física como, puxa, tem porque é obrigatório ter, né? A educação Uhum. física está ali, mas enfim, né? Então eu vejo assim, realmente é importantíssimo o profissional, isso vai de cada um, se impor, sabe? Querer participar, estar lá na criação do PPP, toda reunião, enfim, se impor e se colocar como uma pessoa respeitada. Eu acho que isso faz total diferença. O Elian, ou a Elian, não sei, ele levanta uma questão aqui sobre o conteúdo, atividade física, como promotor da saúde nas aulas de educação física. Eu vou deixar essa pergunta mais à frente, porque é até uma questão que foi abordada na live passada, e aí eu volto nela mais à frente. Mas eu queria falar agora sobre um ponto que você levantou, que é o levantamento prévio, né? Como é que você faz aí? Você Uhum. tem alguma dica para fazer essa sondagem, esse diagnóstico inicial, antes de se fazer o plano, né? Porque não adianta fazer depois, você tem que fazer antes, né? Então, você tem alguma dica? Como é que você faz isso nas suas turmas? Sim, na verdade a gente precisa mesmo fazer o que a gente chama de avaliação diagnóstica, né? Que Aham. é ter ali algumas aulas, né? Sempre que eu chego para um início de trabalho, seja lá no início do ano ou no início do semestre, e tem uma turma nova, principalmente, sempre importante buscar informações desses alunos. Professor, eu vou até além, levantar outro ponto aqui que eu acho muito importante e é uma atitude que eu tomo, de realizar avaliação física com os alunos, né? Principalmente a anamnese. Então, sempre que eu começo com uma turma nova, eu envio um questionário de anamnese para casa para que os pais me respondam ali se o indivíduo, né, se o aluno ele tem alguma patologia, se ele tem alguma restrição com algum tipo de atividade física, Bem se ele legal. tem, sei lá, se ele veio de alguma cirurgia, se ele faz uso de algum medicamento, enfim. É um questionário completo,
onde eu tenho um conhecimento ainda maior do meu aluno, né? Isso de parte de saúde mesmo, né? Porque eu acho muito arriscado o profissional que não faz avaliação física, ele toma um risco muito grande para si, ele chama uma responsabilidade para si, de talvez incluir o aluno em uma situação de risco ali que pode levar a algum problema para a saúde dele. Com Né? Então, certeza. até mesmo esse tipo de avaliação prévia é muito necessário. Além depois, é claro, de conhecer ali um pouco das habilidades e dos conhecimentos dos alunos. Então, fazendo alguns testes, eu sempre utilizo ali pelo menos uma semana, ali as primeiras aulas de cada início, para que a gente faça alguns testes. Então, façam alguns testes motores, alguns testes de habilidade física, né, das habilidades fundamentais, dependendo da faixa etária aí, a gente tem aí uma análise, uma avaliação prévia para justamente conseguir entender se eu dou sequência no conteúdo, se eu preciso voltar talvez a um conteúdo anterior, enfim, para que o aluno ele tenha ali um desenvolvimento completo. E, João, quando a gente faz isso, a gente acaba refinando ainda mais o nosso trabalho, né? E nos mostrando como um profissional de verdade, porque eu estou preocupado com o meu aluno, né? Eu não estou lá simplesmente para dar a minha aula e vou embora para casa. Não, eu preciso me preocupar se o meu aluno realmente está se desenvolvendo. Então, o processo de avaliação ele acontece o tempo todo, né? É um compromisso ético profissional, né? Se eu não tenho isso, não adianta, né? O professor Candal, que participou da live passada, abraço, Candal, ele está dizendo aqui que o Paraná é um dos estados que tem um dos melhores materiais na aula na parte de educação física, né? Materiais didáticos que ele está falando. E é verdade mesmo, né? Tem inclusive já um know-how muito grande nessa questão, bem anterior à pandemia, né? Na questão das aulas remotas, né? Eles já trabalhavam Sim. muito a questão da informatização da educação. Uhum. Aí eu queria te perguntar se você faz o planejamento de forma coletiva. Tu constrói com os teus alunos também? Quem que você chama ali para participar ou não do processo? Na prática, sim, é sempre muito importante que os alunos eles tenham ciência do que está acontecendo, né? Claro que os mais pequenininhos ali da educação infantil, nem tanto, mas principalmente os maiores, ensino fundamental 1, 2 e principalmente ensino médio, é importante que os alunos saibam o porquê aquela aula está acontecendo e o que eu espero com aquela aula também. Então, sim, sempre tem uma troca de ideias ali com os alunos, sempre dizendo para eles o que eu espero deles. Então, um exemplo, estou trabalhando com uma atividade coordenativa de uma habilidade motora em específico que os alunos ali precisam desenvolver essa habilidade. Então, é muito importante eu trocar essa informação e dizer para o aluno, olha, eu preciso desenvolver que você, no final da nossa aula, consiga pelo menos executar as habilidades aqui de certa maneira, né? Mesmo que rudimentar. E aí na próxima aula que a gente vai refinando. Então, sim, é sempre importante trocar essa ideia para o aluno. Porque eu vejo que muitos professores não fazem isso, sabe? Vão lá e dão a sua aula e vão embora para casa e fica tudo muito aleatório. Até dentro do nosso curso lá da BNCC, tem uma frase que eu gosto muito, que fala sobre fazer educação física e estudar matemática, né? Então, por que as pessoas estudam matemática, mas elas fazem educação física? Não deveria ser assim, né? A gente também estuda educação física, né? Também é um processo de aprendizado. Então, isso é muito importante. Então, sim, né? O processo coletivo ali com os alunos também tem que acontecer. Legal. Foi levantado aqui a questão do ensino híbrido, né? Tu sentiu alguma diferença assim, na questão do planejamento? Foi mais difícil ou não? Sim, João, confesso que sim, porque não sei exatamente como funcionou nos outros estados, mas aqui no Paraná nós não tivemos um planejamento do conteúdo modificado. Então a gente continuou seguindo o que nós chamamos de CREP, né, que é o currículo do estado do Paraná. E dentro do CREP existiam algumas atividades, principalmente alguns esportes mais específicos, que acabam requerindo materiais mais específicos que os pais não conseguiam realizar em casa. Então, a gente ter que adaptar as atividades
Foi um desafio, eu confesso, mas foi um desafio, assim, muito legal. Eu aprendi muito nesse tempo. E desde o início, João, da pandemia, né, com o ensino remoto, né, nós ainda nem voltamos para o ensino híbrido, estamos para voltar aqui na minha cidade no próximo dia 2 de setembro, mas até então nós estamos fazendo trabalho remoto. Então, como tem sido? A escola, o professor, ele prepara uma apostila, envia ali para a escola e uma vez por mês os pais retiram essa apostila e aí todo dia daquela aula, né? Se eu tinha aula, por exemplo, na segunda-feira com a turma do quinto ano, toda segunda-feira eu gravo aquela aula, envio para os pais e assim a gente vai fazendo essa troca de atividades. E foi um desafio porque a gente sabe que na prática os alunos estando em casa, se eles não tiverem ali um comprometimento muito forte da família, né, é muito difícil, né, João? Então, infelizmente, eu vejo que a nossa disciplina da educação física, ela foi muito negligenciada aí por parte de algumas famílias que simplesmente ignoravam aquilo, né? Mas é um desafio, né? Então a gente costuma dizer que eu me recuso a dar atividades ainda teóricas. Eu até vejo alguns outros profissionais aqui, colegas de profissão, dando apostilas para os alunos realizarem atividades como, por exemplo, faça um desenho do seu esporte preferido. Agora pinte o seu desenho, enfim. Então eu não gosto disso, eu gosto de atividades realmente práticas. Eu penso o seguinte, os alunos já estão cada vez mais dentro de casa, cada vez mais sedentários, cada vez mais só ali com celular e TV e computador o tempo todo. Então, o momento da educação física é um momento também para ele desenvolver o seu físico, né? Ter a sua promoção de saúde, ter o seu momento de movimentar-se, né? E não ficar ali dentro de uma rotina sedentária. Então, acho que isso é muito importante, né? Mas é um desafio muito grande, é muito complicado trabalhar aí com essa relação interfamiliar também. Ah, legal. Eu queria falar um pouquinho sobre a BNCC agora. Então, a gente destrinchar um pouquinho o plano de aula baseado na BNCC. Então, a gente tem aí nomenclaturas novas, né, que alguns professores, inclusive, têm dificuldade para fazer o plano, unidade temática, objeto de conhecimento, dimensões do conhecimento. Tu tens alguma dica de como fazer esse plano baseado na BNCC? Como que geralmente você constrói isso? Inclusive tem até uma pergunta aqui de se você tem algum conselho para recém-formados, né? Então o pessoal que está realmente saindo da faculdade nem sempre tem oportunidade de realmente aprender a fazer o plano de aula. Queria que você falasse um pouquinho sobre BNCC. Maravilha, vamos lá. Bom, o conselho para os recém-formados aí, eu digo sempre que, cara, não ache que você já está pronto, né? Que você já estudou, tinha que ter sido estudado e agora é só trabalhar. Não, a gente vive num processo de estudo constante, né? Mesmo na educação física. A nossa área, ela se modifica o tempo todo. A área da saúde, principalmente, né? Tudo aquilo que era dito como verdade, daqui a pouco vem aí um cara e escreve um estudo e prova que nós estávamos errados e agora a gente precisa se atualizar. Então, isso acontece o tempo todo. Então, para recém-formados, continuem estudando, continuem buscando conhecimento. Se vocês têm aí alguma dificuldade sobre qualquer que seja o tema, enfim, vão atrás aí de boas referências também, tá? Que isso é muito importante, João. O Google não é material de pesquisa acadêmica, tá, gente? A não ser o Google acadêmico aí. Então, se você precisa aí de um conhecimento científico, vá atrás de fontes realmente confiáveis. Não adianta você pesquisar no Google lá, por exemplo, o que é a BNCC, pegar um primeiro link que te aparecer e sair ditando aquilo, né? Eu, no início, tinha uma visão um pouco distorcida da BNCC, né? Eu acreditava que a BNCC, ela era um currículo, ela era o nosso currículo. E não, né? Quando comecei a realmente estudar a BNCC um pouco mais a fundo, fui percebendo que a BNCC, na verdade, ela é um documento norteador para a criação do currículo das escolas. Então, a BNCC, ela dá, assim, autonomia, né? Ela dá a oportunidade das escolas construírem, né? Dos estados construírem os seus próprios currículos, desde que eles estejam alinhados a esse documento. Então, a BNCC ela é um documento que ela passou a ser obrigatória, né?
recentemente, porém ela não é um documento recente, ela vem sido debatida, estudada já há muito tempo. Então, o que é a BNCC, né? Para quem nunca ouviu falar ou para quem aí tem muito medo, né, da BNCC, eu vejo que tem muitos profissionais que acham que a BNCC nossa, é um bicho de sete cabeças, só veio para atrapalhar a vida do profissional, só veio para ter mais uma coisa para me preocupar. E, cara, eu não, particularmente, eu gosto muito da BNCC, eu acho que ela veio para facilitar a nossa vida, né? Então, a BNCC, ela é um documento norteador para a criação de um currículo, né? Do currículo ali dos estados, das escolas, enfim. Então, dentro do processo ali dessa criação desse currículo, a BNCC, ela dita algumas referências, algumas normas, alguns objetos de aprendizagem, algumas diretrizes que precisam conter dentro desse currículo. Então é muito legal, principalmente aí essa vertente da BNCC, do desenvolvimento do aluno de forma global. Isso talvez seja um dos pontos que eu acho mais bacana da BNCC, porque ela não se preocupa, né? Ela pede para que o profissional não se preocupe simplesmente em ditar um conteúdo e transferir aquele conhecimento e pronto. Não, a BNCC ela tenta desenvolver o aluno de forma global em todas as esferas, né? Então, na esfera social, na esfera acadêmica, na esfera do pensamento crítico, de ser autossuficiente, enfim, é muito bacana esse contexto da BNCC, porque ela não te estipula somente conteúdos dentro de sala de aula, inclusive, né? Ela desenvolve o aluno mesmo nas suas atividades ali extracurriculares, nos seus conceitos familiares, né, no seu ambiente familiar. Então, isso se preocupa justamente com o desenvolvimento global do aluno e é muito legal, né? Então, a BNCC, ela tem ali, dentro do documento, diretrizes que vão nortear o nosso trabalho, né? Então, ela diz exatamente ali o que eu preciso trabalhar com cada faixa etária. Para a educação infantil, existe um planejamento todo pronto, né? Para a educação fundamental, para o ensino médio, a BNCC para o ensino médio já é um pouco mais restrita, um pouco mais limitada, mas enfim. Então tá ali exatamente tudo que eu preciso desenvolver, né? E quando eu vou criar aí um processo, ou melhor, um plano de aula, eu preciso analisar a BNCC, o documento da BNCC, para ver ali exatamente quais são os rumos em que ela me permite trabalhar. Então, por exemplo, né, pegamos a educação infantil, e aí eu preciso trabalhar ali habilidades dentro da unidade temática do corpo, gesto e movimento, por exemplo. Então, ali, esquema corporal, trabalhar com atividades para desenvolvimento de conhecimento de noção corporal, né, de segmentos corporais, os órgãos, enfim. Né? Então, a BNCC, ela facilita na hora de você planejar uma aula, porque já está ali dizendo para você o que você pode ministrar dentro daquela faixa etária, dentro daquele grupo de alunos. Então, isso facilita muito o nosso trabalho. Pelo menos eu vejo dessa maneira, né? Eu queria Mas é pegar alguns importante pontos. demais. Aham. Não, pode falar. É importante demais conhecer mesmo o documento e não simplesmente Uhum. tentar olhar para ele só de forma pontual, né? A gente tem que conhecer o documento como um todo. Eu queria pegar alguns pontos aí que eu acho que acabam sendo pontos nevrálgicos aí na questão da elaboração do plano de aula. Então, vai ser quase que um bate-bola, tá? Como a gente está Uhum. entrando na parte final, eu queria que a gente fizesse as respostas rápidas, entendeu? Beleza. Unidade temática. Tu achas que ainda é um grande problema essa questão dos professores escolherem aquelas unidades, aqueles temas que eles têm mais afinidade, deixando de lado o que ele não sabe, por exemplo, dança, lutas e ginástica, e focando mais na questão do esporte? Ainda acontece muito dentro da tua realidade, sim ou não? Sim, eu costumo me desafiar, eu sempre gosto muito de desafio, então eu não parto por esse princípio. Por exemplo, como você mencionou, dança não é algo que eu tive durante a minha infância, então não é algo que faz parte da minha realidade. Mas mesmo assim eu trabalho dança com os meus alunos, né? Eu acho que isso não é desculpa e o profissional não deve agir dessa maneira, não deve simplesmente escolher as unidades que são mais familiares para ele, não. Ótimo. Dentro da questão do desenvolvimento, da metodologia, né?
Ainda tem gente que divide a aula mesmo em introdução, parte principal, volta calma. Isso já mudou, né, de lá para cá. Como é que tu tem visto isso? Essa questão da Não, eu sou bem divisão das raiz. partes da aula, assim. Eu É, gosto de né? dividir entre É. aquecimento, parte principal e volta calma, né? Eu acho que é importante, sim, né? Fazer principalmente a volta calma direitinho aí, porque quantas vezes a gente vê aí professor de educação física terminando a aula e os alunos já estão atrasados, tem que entrar para a sala, e aí é aquela bagunça, né? A próxima professora que vai dar aula ali, aí tem que acalmar os alunos dentro de sala de aula, então é muito complicado. Eu gosto de fazer, né? Eu gosto de Você separar as faz o aulas quê? aí. Roda de conversa? Essa volta Sim, calma, geralmente você usa uma atividade mesmo, ou uma roda de conversa. depende muito da questão, mas eu costumo Uhum. sempre fazer uma roda de conversa sobre a aula, justamente para que os alunos tenham esse conceito de entender o que nós trabalhamos naquela aula, o que eu esperava com aquela aula, se os meus objetivos eles foram alcançados ou não, enfim. É importante porque o conhecimento parte disso, né? O conhecimento ele parte de você realmente parar e pensar nele como ele tem acontecido. Mas em algumas Uhum. oportunidades também, realizar algumas atividades que são um pouco mais tranquilas, também gosto de fazer. Particularmente, eu não gosto de alongamento nas aulas de educação Uhum. física, eu não faço, não vejo necessidade. Agora, Sim. aquecimento, sim. Então, aquecimento aí, no início de toda a aula, eu gosto de fazer também. Vamos para recursos agora. Quando a gente fala em recursos, né, é importante a gente atentar para a realidade de cada um, né? Tem gente que tem uma sala de educação física ali dos sonhos, e Uhum. tem gente que acaba tendo que colocar o material atrás do armário lá da sala de professores, né? Não sei se tu já passou por isso, aquele saco de Sim. bola, quando tem bolas. Eu, inclusive, coloquei uma foto hoje num dos stories da rede, com a mala do carro lotada, né? Então, vários professores às vezes carregam a sua sala de educação física no seu carro quando tem carro, né? Também tem isso. E uma coisa que eu vejo também, André, é que muito se atenta na hora de fazer o plano de aula para os recursos materiais, esquecendo dos recursos humanos e físicos também, né? Uhum. Porque Legal. o espaço que eu vou utilizar, ele deveria entrar também, né, no plano, o recurso físico. E os recursos humanos também, quantidade de pessoas, se eu vou ter alguém para me auxiliar, às vezes tem um estagiário ou não, não é isso? Bem rapidinho. Sim, perfeito. Né? Muito importante, né? Não tem como você planejar uma aula sem levar em consideração o espaço físico. É muito comum a gente, às vezes, encontrar aí horários iguais, né? Tem dois professores de educação física na quadra. E aí? Exatamente. Eu passei por Ah, isso. não, mas eu planejei a minha aula para usar a quadra toda, né? E o outro professor, né? Enfim, então você Caramba. tem que levar em consideração, sim. Ainda peguei a época que se dividia menino e menina, hein? E quem dava aula para as meninas era somente a professora. E quem dava É, aula para né? os meninos, peguei essa época. Eu sou meio antigo aí. Eu vou, vou para mais de 20 anos já de docência, então a gente já viu de tudo. Fora a questão do Caramba. contraturno também, né, André? Que, ao meu ver, é um negócio assim que distancia ainda mais a educação física, né? Do meio escolar É, ali, das outras disciplinas. Eu não gosto, com particularmente. certeza. Queria falar sobre avaliação agora contigo. Educação física passou por muito tempo, né, sendo aquela disciplina que realizava somente testes, né, ao invés de fazer Uhum. um processo avaliativo. Até que surgiu a questão da avaliação diagnóstica, formativa, somativa, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Como que você realiza as tuas avaliações aí? Quais são as dicas que tu pode dar para a gente? Eu acho extremamente necessário, né, o profissional que não faz avaliação, ele é um profissional que, ao meu ver, não está ali cumprindo com o seu papel como deveria, porque a avaliação é um processo realmente de você analisar se o teu trabalho está sendo bem executado ou não, se os alunos estão se desenvolvendo ou não. E se a segunda opção for a correta, né, se o não for a resposta, puxa, eu preciso rever isso, né?
Não existe receita de bolo, né, João? Não tem como eu falar, ó, vou pegar Uhum. aqui um plano de aula pronto, né, como nós comentamos, e vai ser um sucesso. Sim. Não, isso não existe, né? Realmente eu preciso avaliar constantemente. Então eu gosto sim de fazer uma avaliação tanto prévia, né, avaliação diagnóstica, e depois também essa avaliação contínua, né, que nós fazemos aí no dia a dia com os alunos. Então, para mim vale muito mais a pena eu analisar e conseguir perceber se o aluno ele tem se desenvolvido do que se o aluno talvez tenha ido bem numa prova escrita, né, numa avaliação ali sumativa. Então, eu acho que é muito importante eu levar o processo em consideração, né? Esse é o problema de provas escritas, né? Apesar de que eu sou a favor, eu gosto, eu não aplico porque até o ensino fundamental 1 as provas elas não existem, né? A educação física ela não tem valor numérico atribuído, né? Na nota dos alunos, somente os conceitos de participação, o que eu acho particularmente errado, mas enfim, eu acho importante ter a avaliação sim, lá, principalmente no final de cada ciclo de trabalho, mas o processo vale muito mais a pena. Então, é melhor eu analisar se o meu aluno ele tem se desenvolvido aula a aula, do que lá na frente eu analisar um único ponto, se naquela aula ele fez direito ou se não fez direito. Eu acho que isso não faz muito sentido. Mas o processo de avaliação ele tem que acontecer, ele tem que ser contínuo, o tempo todo eu preciso estar atento ao desenvolvimento dos meus alunos como um todo e também de forma individual de cada um. Né? Não dá para a gente generalizar, né, João? Não posso simplesmente lá elaborar um teste, né, como era muito feito antigamente. Pô, vamos fazer um teste aqui valendo nota. Né? Eu já fiz isso na faculdade, inclusive. Eu tive testes na faculdade, quem corria mais rápido, dava voltas maiores na pista de atletismo, tinha uma nota maior do que quem não conseguia correr. Então, era muito doido isso. Você realiza a autoavaliação com eles, tanto os alunos se autoavaliando e você enquanto professor também? Sim, principalmente na educação infantil, sabe? Desenvolver esse aspecto deles pararem e pensarem, puxa, talvez você não conseguiu executar tal movimento, mas por quê? Então sempre chamar, ó, fulano, vamos pensar aqui comigo, ó, você tinha que acertar a bolinha no cesto, não acertou. Por que você Uhum. não acertou? Vou fazer ele realmente Ação, pensar, reflexão, ação, né? perfeito, para que ele consiga corrigir aquele movimento sozinho, né? Lógico, seguindo aí também o fator de desenvolvimento, né? Quais são as áreas de desenvolvimento que o aluno está, né? Então, fazer ele pensar realmente se ele precisa jogar mais para a esquerda, mais para a direita, com mais ou menos força, é muito importante. Então, essa autoavaliação sempre existe também, principalmente comigo. Eu costumo dizer que eu aprendo a cada aula, sabe, João? Inclusive na faculdade. Eu dou ali as mesmas disciplinas todos os anos, né, para cursos diferentes, para É. séries diferentes, mas parece que cada vez que eu vou dar um conteúdo, eu aprendo uma coisa nova daquele conteúdo que talvez não tinha antes. Então é muito legal quando você entende esse processo de autoavaliação também, que você para pensar realmente naquilo e não simplesmente fica lá expondo um monte de informação o tempo todo. Às vezes, quando me perguntam sobre concurso público, né? Hoje eu sou concursado, graças a Deus. A única dica que eu posso dar, uma das mais importantes, é que quanto mais você dá aula para vários níveis diferentes, mais Uhum. você tem condição de passar no concurso. Mais do que estudar prova, simulado, é bom, é legal. Mas, cara, quando você dá aula, que você se sente naquela obrigação de aprender e de não falhar, isso aí fica guardado na sua memória para sempre. A Eli está Para perguntando sempre. aqui o que acontece, o que você faz, né, quando o aluno não quer participar da aula. Cara, é muito complicado, porque ainda está enraizado, principalmente aqui na minha região, principalmente alunos mais velhos, né? Eu Uhum. tive uma péssima experiência dando aula para o ensino médio há 3 anos atrás, que acontecia muito isso, né? Eu preparava a minha aula todo empolgado, chegava para lá e eu tinha um ensino médio à noite, inclusive, numa escola. Chegava lá, tava todo mundo tipo, se preparando para sair da escola, ir para o barzinho, ir para balada, enfim. Então ninguém Nossa. queria praticar as minhas aulas, né? Ninguém queria fazer atividade de educação física e não levavam a sério. Então é muito complicado. Hoje em dia também, com o ensino remoto, muitos pais não realizam as atividades de educação física. Eu acho assim,
a gente tem que ter um meio termo, tem que ter muita paciência também para não acabar ali expondo informações que talvez não sejam tão interessantes do ponto de vista ético, mas eu acho que é muito importante tentar conversar com a importância e mudar aí talvez o conceito que eles têm da educação física, né? Então, muitos pais acreditam que a educação física ela não é obrigatória. Puxa, mas não vale nota, né? Por que eu vou fazer com meu filho? Não vale nota. Então, eu sempre que possível, principalmente por isso que eu gosto de participar de reuniões de pais, porque principalmente reuniões frente a frente, e explicar exatamente, puxa, as aulas elas são tão importantes por conta disso, disso e daquilo. Se o aluno ele tiver ali uma boa participação, fizer as atividades direitinho, ele vai ter um melhor desempenho também nas outras disciplinas. Então, a educação física pode ajudar o aluno a, por exemplo, segurar um lápis de forma correta, né, trabalhando ali habilidades de pinça. Né? Imagina um aluno que está na alfabetização e letramento, está começando a pegar a caneta, o lápis. Então, como é importante mostrar isso para a família, mostrar a importância e não somente o resultado final. Porque eu vejo, João, tem muito profissional de educação física que não sabe dizer qual é a importância da educação física. Não sabe dizer o porquê que ele tem que fazer a educação física. A Né? argumentação, né, para o pai. Total. E com alunos mais velhos, né, principalmente ensino médio, respondendo aí a resposta, a nossa ouvinte aí, não sei o nome dela, depois. É Eli. Então, respondendo, Eli, obrigado pela pergunta, Eli. Então, respondendo aí em relação ao aluno mesmo em si, puxa, não quer fazer a aula de educação física, eu geralmente deixo sem a avaliação dele. Então, para mim, ele não fez, é como se ele tivesse faltado. Né? Lógico que não faço presença por participação, né? Não dou nota por participação, mas se o aluno não fez, é como se ele não tivesse vindo na minha aula, reporto isso para a direção, reporto isso para os pais, e eu não sou muito de ficar discutindo com o aluno, sabe? Principalmente com o ensino médio, João. Infelizmente, a gente tem ainda essa cultura, a própria equipe pedagógica, das vezes, da escola também acaba incentivando o aluno para que age dessa maneira mesmo. Essa péssima experiência que eu tive com o ensino médio, para você ter uma ideia, eu chegava lá para dar aula à noite, às vezes, e a própria pedagoga me falava, André, libera eles que tem jogo do Brasil hoje. Então, puxa, aquilo era muito frustrante para mim. Então, quando eu ia dar aula, eu sempre falava, cara, ó, a minha aula aqui é importante por conta disso, isso, daquilo, não quer participar? Vai lá para a direção, pede para a diretora para você ir embora, né? Porque eu não vou ficar discutindo com o aluno e às vezes é até pior, João, quando você tenta ali ficar forçando o aluno, ou discutindo, ou enfim. Né? Vai para a aula. Então, com os mais velhos, principalmente o final aí do ensino médio, eu costumo deixar eles para que vão ali para a direção, reporto isso, é claro, tanto para a direção, para a equipe pedagógica tomar as atitudes cabíveis ali. Ô André, eu estou de olho aqui do lado, a gente está faltando aí 5 minutinhos para terminar, e eu queria, foi falado aqui sobre quantidade de aulas, né? Eu queria bem rapidinho que tu falasse, quantas aulas você acharia necessário semanais? Só a quantidade aí. De educação física? Isso. Eu acho que depende da faixa etária também, mas para ser sincero, olha... Todo dia, né, André? Cara, não tem outra resposta. Se for para o que é necessário, é todo dia. Né? Educação física uma vez por semana, meu Deus. A constância, né, cara? Eu queria te fazer uma pergunta bem particular, não posso deixar de fazer isso. Eu sei que você tem um filhinho pequeno, não é isso? Tem. Qual é o nome dele? Hã? O Gabriel e o Miguel. O Gabriel tem 3 anos e o Miguel tem 5 meses. Ah, tá. Eu acompanho suas histórias e você brinca muito e posta coisas sobre eles. Então, eu queria te perguntar exatamente isso. Ser pai, que eu estou passando por isso agora. Estou com um aqui de 3 meses aqui, meu primogênito. Ser pai te fez um professor melhor? Totalmente, João. Muito melhor. Muito. É um aprendizado, né, cara? Enorme. Nós tivemos tempo. Vou tentar resumir bem rapidinho uma experiência que aconteceu comigo. O meu menininho, o Gabriel, ele iniciou na escolinha agora, esse ano, né? E ainda de forma remota. E eu modifiquei a minha forma de trabalhar com uma situação que aconteceu, que foi a seguinte. Geralmente, né,
passava a atividade para os alunos, gravava a aula, enviava para casa, enfim. Quando os pais retornavam os vídeos e as fotos, eu ia lá e falava, ó, obrigado por ter mandado aí, parabéns pela atividade. E beleza, parava por aí. E a professora do meu menininho, quando eu mandava a atividade dele, que eu fazia com ele aqui, ela mandava um áudio muito bacana, falando, parabéns, Gabriel, puxa, que bacana, fiquei muito feliz com a tua atividade. E eu e minha esposa, poxa, nos enchíamos de orgulho, né? A gente ficava muito feliz com isso. E, cara, eu vou começar a fazer isso também. Puxa vida, né? Não custa nada. E aí eu comecei, João, foi muito legal. Aí os pais mandavam a atividade dos alunos, aí eu ia lá e fazia questão de gravar um vídeo. Dava um Puxa, feedback. dava um feedback mais particular, assim, sabe? Falava, puxa, Maria, que bacana a tua atividade, nossa, parece que você se divertiu bastante, fiquei muito feliz que você realizou, parabéns, viu? Muito obrigado e tal. E aí, João, eu consegui ter uma participação ainda muito maior. Então tinha aluno que mandava uma vez, não mandava, enfim. E esses agora, eles conseguem mandar toda semana e muito mais empolgados, porque Legal. isso motiva, né? Então eu precisei Pô, estar do legal. outro lado da moeda, precisei estar aqui como pai ouvindo, para modificar um pouco a minha atuação. Show, cara. Eu queria agora dedicar esse momento final agradecendo todo mundo que participou, o Robson, inclusive. Teve gente que não deu para fazer a pergunta. O André, ele tem um material, gente, baseado na BNCC, é um curso mais material. Quem quiser adquirir esse material, é só entrar em contato com o pessoal da rede aqui, no direct da rede. Nós direcionamos para a compra desse material e ele vai falar um pouquinho sobre ele agora. É o Protocolo da Educação Física. Não é isso, André? Isso, a gente costuma chamar ele de Protocolo de Educação Escolar Nota 10, né? Que é basicamente um passo a passo ali para te ensinar exatamente como planejar uma aula, como levar em consideração a BNCC. Então, nós temos um curso completo sobre a BNCC voltado para a educação física. Então, ali a gente vai entender os conceitos, entender como aplicar realmente na prática tudo que a BNCC nos traz para o nosso planejamento de aula. Então, tem algumas aulas extras ali de planejamento de aula mesmo, como planejar uma boa aula, né? De como ter um planejamento mais eficaz aí no seu dia a dia. E também tem material complementar, né? Material alternativo. Então, já tem alguns planos de aula lá também. Nós estamos introduzindo materiais novos o tempo todo, então ele é um protocolo que ele está sendo atualizado o tempo todo, e nós estamos com uma oferta também de oferecer um curso gratuito aí para quem adquiriu o protocolo de Educação Escolar Nota 10, que é o curso de avaliação física também. Então, um curso completo sobre avaliação física, que esse curso ele vale tanto para quem é da área da licenciatura mesmo para aplicar na escola, até mesmo para quem é do bacharel e vai aplicar isso na academia, em clubes, enfim. Então, ali a Qual gente a vai carga aprender a horária de avaliar. cada curso? São dois cursos, BNCC e avaliação. Qual a carga Exato, são horária? dois certificados diferentes também, né? Então, o curso da BNCC ele tem a certificação de 60 horas e o curso Nossa, de avaliação física, uma carga horária de 40 horas. Então, já são 100 horas aí de carga horária, que é bem bacana. O curso está bem legal, está bem didático, com uma linguagem bem simples, assim, de se entender mesmo, né? Nós já temos alguns alunos lá que têm trazido um feedback muito positivo do material. então são dois cursos, mais o material didático também, né? Que é bem vasto, né? Mais É um material protocolo, didático. né? Bem completo. Exatamente. Então, nós temos alguns planos de aulas, nós temos ali alguns livros também, alguns e-books, que tem ali centenas ali de atividades de educação física, entre jogos e brincadeiras. Então, tem muito material de apoio. O curso de avaliação física, ele tem toda a aula, ele tem material de apoio, então todas as aulas ali, elas têm um material didático, então avaliação antropométrica, tem um manual de avaliação antropométrica também para a pessoa baixar, né? Tem os aplicativos para ela realizar a conferência desses dados e a análise desses dados, então é bem completo. E é um curso muito bacana que eu costumo dizer, porque ele é muito fácil de trocar ali informações conosco, né? Tanto a minha pessoa quanto a nossa equipe aqui que está envolvida dentro do protocolo, está sempre em contato com os nossos alunos Disponível. e ouvindo justamente ali quais são as demandas daqueles alunos, né? O que eles realmente estão precisando na prática. Então, isso é muito bacana. Pô, André, foi um prazer te receber. Quem quiser mais informações sobre o protocolo, gente, manda no direct da rede, que a gente vai dar todas as informações. E também
mais tarde ou mesmo amanhã, a gente vai estar fazendo no feed uma postagem sobre o protocolo do André. Beleza, André? Cara, obrigado. Maravilha. Quem sabe a gente se encontra, né? Você vem por aqui pelo Nordeste ou a gente se encontra por aí pelo Sul, cara. O importante é que a gente Pois é. continue aí, né, nessa caminhada juntos aí pela educação física. E foi um prazer te receber. João, Parabéns pelo teu trabalho. eu fico muito feliz, cara. Como eu disse, já te admiro muito, né? Conheço você há pouco tempo, mas admiro muito o seu trabalho. Fico muito feliz tanto pela página quanto pelo trabalho que você faz aí. E são profissionais assim que nós precisamos cada vez mais na nossa área e realmente façam a diferença e façam a educação física acontecer, né, João? Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todas as pessoas que estiveram aqui conosco também, nos assistindo. E eu fico muito feliz. Sempre que possível, estarei disponível para vocês aí também, tá bom? Obrigado de coração, parabéns Tamo por tudo junto. aí. O Márcio está dizendo aqui, ó, gratidão pelos ensinamentos passados. Fica aí para você, hein? Márcio, Valeu, obrigado, cara. Márcio. Vamos só tirar aqui Valeu. uma selfiezinha aqui. Vamos lá. Só um minuto. Foi. Meu amigão, Maravilha. boa noite, hein? Fica com Deus Obrigado. aí e um Bom, abraço aí nos herdeiros aí. amém. Fica com Deus também, João. Até mais. Obrigadão, viu? Saúde, cara. Valeu, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu. Gilmar, ótima live. Valeu. Obrigado, professores. Fiquem com Deus. Bom final de semana e até a próxima live. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado por tudo. Beijo. Abraço. Entre em contato no nosso direct. A gente vai dar todas as informações aí sobre o protocolo do André. Tá bom? E aguardem a postagem também no feed. Tchau. Fui.